Olá, vamos fazer uma carteira muito linda e muito útil também. Ela tem 3 repartições, uma interna com zíper, tem zíper também de fechamento e a gente pode colocar celular, documento, cartão, é muito útil. A gente vai precisar de algum material, vou deixar já na descrição do vídeo, e um deles é um zíper. Esse zíper que eu estou utilizando é um zíper de metro, então eu vou fazer um acabamento nele, porque eu preciso que o carrinho corra só até uma parte, então eu estou fazendo um acabamento com uma linha dupla, na verdade, e é como se eu estivesse envolvendo ali a cremalheira do zíper para que interrompa o percurso do carrinho nesse local. Eu fiz isso 2 vezes, de um lado e do outro, e esse espaço entre esses 2 fechamentos mede 16 centímetros. Então, se você for comprar um zíper desses que já vem no tamanho correto, você compre um zíper com 16 centímetros de cremalheira. Cremalheira é onde tem os dentinhos do zíper, tá? Ele, inclusive, é mais fácil para a gente usar, porque como não tem os dentinhos nessa parte que sobra na lateral, ele fica um pouquinho mais fácil para a gente, e também não precisa fazer esse acabamento. Esse zíper eu cortei com 20 centímetros, então deixei sobrando 2 centímetros em cada uma das laterais e fiz nessa parte interna que ficou então medindo 16 centímetros. Então eu fiz esse acabamento de um lado e do outro também. Marquei, né, com giz bem certinho, medindo na régua, e 16 centímetros internos e sobrando 2 em cada lateral. Aí a gente vai abrir essa lateralzinha que sobra, porque eu preciso virar lá para trás e ainda prender. Isso a gente vai fazer em qualquer um dos 2 modelinhos de zíper ou de metro, ou que já compra na medida correta. Vira lá para trás, deixa assim dobradinho no ângulo e a gente vai prender. Então, são alguns pontinhos bem simplesinhos, porque como nós vamos costurar esse alinhavo, digamos assim, a gente pode tirar. Se ele ficar visível, a gente pode tirar. O propósito dele é mesmo só segurar ali a perninha, né, do zíper viradinha lá para cima, para a gente conseguir que ela estando estável, a gente consegue deixar um acabamento bonito na peça. Então, o outro zíper é mais fácil, porque não tem os dentinhos, mas se a gente só tem o zíper de metro, porque muita gente tem, né, costuma ter em casa, também dá para fazer sem nenhum problema, tá? São uns pontinhos apenas, tenta fazer esse pontinho meio centímetro mais ou menos da borda do zíper, porque aí você não vai se preocupar em tirar depois, tá? Você pode deixar ele lá, passou a costura, ele vai ficar escondidinho, então nem precisa tirar esse alinhavinho, né? Um alinhavo bem, sempre no mesmo lugar, só para deixar estável a perninha virada para cima. Eu já fiz nos outros 3 lados, e agora então a gente corta para ficar tudo bem retinho, bem paralelo, né? Retinho do começo até o fim do zíper. Quando a gente dobra a perninha, fica sobrando um pedacinho e a gente corta, então o zíper fica inteirinho desse jeito, mas já com acabamento perfeitinho para a gente pregar na bolsa. Esse sanduíche, ele mede 20 por 21, mas eu inicialmente fiz um sanduíche com 22 por 45 mais ou menos, e desse sanduíche que eu quiltei inteiro, que eu tiro essas 2 partes de 20 por 21. Todas as medidas e o material necessário estão na descrição do vídeo, então depois deem uma olhadinha lá. E medi agora, deixei centralizado, então sobrando 2 centímetros em cada uma das laterais, e eu amo esse clips, que claro tem lá no pano xadrez, porque se você prende com alfinete, às vezes a gente machuca a mão, então tá sempre tendo que desviar do alfinete. Esse clips, além dele ser
bem firme, ele deixa tudo muito bem firme e estável, ele também não machuca a mão. Cortei ali um debrum, que é uma faixinha de 20 por 5 centímetros, dobrei ao meio, passei a ferro e já prego ele lá atrás, ao mesmo tempo que eu prego o zíper. Então, eu já faço uma costura só e já aproveito agora para alinhar, deixar tudo certinho, porque uma vez que eu vou para a máquina, eu só tenho a preocupação mesmo de manter o pezinho na direção certa. Eu estou colocando agora minha agulha totalmente para a esquerda. Ali onde a gente regula o zigue-zague, vai diminuindo o tamanho do ponto, a agulha vai ficando para a esquerda, no ponto reto da máquina, mas mexendo onde regula o zigue-zague, a gente vai diminuindo a abertura do zigue-zague e a agulha vai indo para a esquerda. E aí ele já fica numa posição perfeita para a gente costurar, não atrapalhar o percurso do carrinho e ao mesmo tempo já ficar na margem de costura para a gente conseguir pregar o viés e ele ficar numa medida bem perfeita, tá? Eu abri um pouquinho o meu zíper e assim que eu tiver passado um certo trecho, eu deixo o pezinho levantado, eu levanto o pezinho e deixo a agulha abaixada para poder fechar o zíper e aí conseguir costurar até o final com tranquilidade. Vou ajeitando ali na hora o zíper, tomando cuidado, além de deixar tudo sempre paralelo. E é importante também a gente colocar os dedinhos bem firmes na lateral para segurar o zíper no lugar, tá? O debrum lá atrás, ele fica certinho, mas o zíper às vezes ele desvia um pouquinho, então mantém os dedinhos ali na lateral segurando para costurar até o fim. Vai bem devagarinho que no final dá sempre certo, tá? Então a gente vai ver agora que eu vou mostrar ali, olhem só, eu já tenho ali o debrum na parte de trás dobradinho, a parte dobrada está na parte interna e aí já ficou tudo pregado, tudo certinho, faltando só então fazer o acabamento à mão. Importante dar um retrocesso no começo e no final para se assegurar de que a costura não vai desmanchar uma vez que a gente vai manusear, tá? Então fiz isso tudo pelo direito, o avesso do zíper, né, a parte de trás do zíper, no direito do trabalho, no direito do sanduíche, e aí depois é só fazer essa partezinha à mão com pontinho invisível, tá? Olhem só, eu notei que precisava refazer um pedacinho porque deu uma entortadinha no final. Então é importante os dedinhos ali na lateral, viram só? Até o final, que é pra gente conseguir com que ele fique perfeito. Não pode ter preguiça de desmanchar, né? A gente percebe que pode melhorar um pouquinho, tem sim que revisar e fazer com que fique certinho. Principalmente o debrum, porque se a gente errar um pouquinho essa medida de margem de costura, ele não dá certo, ele fica deformado, fica ou mais estreito ou mais largo, e é importante que ele fique retinho, bem paralelo do começo até o fim, tá? Depois então que a gente faz isso, a gente vai começar a montagem da bolsa. Então nós vamos ter que pregar o outro lado do zíper em outro sanduíche da mesma medida, 20 por 21. E é uma repetição do que a gente fez até agora, à exceção que um dos lados já está costurado. Então eu ajeito ali bem certinho, as laterais precisam ficar bem paralelas, bem ajeitadinhas, alinhadas, né, perfeitamente, e é só alinhar o zíper. O alinhamento é feito na lateral dos dois sanduíches, tá? Nas laterais, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, e aí a gente vai colocando o zíper para poder costurar. Quem não tem experiência pode alinhavar, tá? Se quiser pode alinhavar. Coloca o clipes, alinhava e depois vai para a máquina pregar. Mas é bem fácil. Se a gente faz devagarinho, toma o cuidado de ir tranquilamente, né? Conduzindo e prestando atenção nos movimentos,
é perfeitamente possível. Então, eu coloquei já o debrum lá na parte de trás e a costura é igual o que a gente fez anteriormente. Então, olhem só, os dois já estão pregados juntos com o zíper de entremeio, tá? E é só fazer o acabamento à mão dos dois lados. Antes de fazer o acabamento à mão, a gente até pode... Dá para fazer o acabamento antes também, mas a gente até pode já fazer essa costura, porque não vamos então ter o perigo de soltar alguma coisa, porque a gente vai costurar juntos esses dois sanduíches. Essa costura que nós vamos fazer agora é que vai criar o compartimento interno, que eu e o Lex chamamos de compartimento secreto, porque fica um zíper na parte interna. Então, essa costura que nós vamos fazer agora, ela cria uma espécie de bolso, que fica um compartimento interno na carteira, tá? Ajeita bem, deixa tudo bem estável, coloca acertadinho, né? Tanto as laterais quanto o fundo bem certinho. E a gente faz um traço a 11 centímetros do fundo. Um traço com uma canetinha que desaparece ou um giz. 11 centímetros a partir do fundo e deixando 3 centímetros nas laterais. Então, eu deixei 3 centímetros de um lado, 3 centímetros de outro, já que ele mede 20 centímetros, então esse risquinho interno mede 14, mas é só deixar 3 centímetros nas laterais que vai dar certinho, tá? Então 11 centímetros a partir do fundo, 3 centímetros nas duas laterais, e aí a gente vai fazer uma costura exatamente em cima desse risco, né, dos traços que a gente fez. Um detalhe, é mais fácil começar do risco para subir, porque a gente não chega até em cima, mas é mais fácil subir e terminar lá em cima a costura do que começar lá em cima. Então, começa no traço, no primeiro traço que foi feito e para lá em cima e depois faz o traço embaixo, vira e termina o outro lado igual. Agora sim, eu vou prender tudo bem certinho para fazer o acabamento, que é a mão, com pontinhos invisíveis e usando uma linha que não aparece, uma linha que seja da cor, né, do tecido que vocês estiverem usando. Então, ele ficou agora todo certinho, olhem, o bolso já está montado e eu vou dobrar as duas partes para cima. Este lado que eu estou manuseando é o lado onde o zíper interno fecha. É importante isso porque faz parte da facilidade na hora que a gente vai abrir ou fechar a bolsa. Então, o lado onde fechei completamente, o lado onde está o carrinho, depois que eu fechei o zíper, é onde eu vou fazer esse acabamento. Então, eu estou alinhando agora e já estou trabalhando com viés mesmo. E esse viés mede 4,5 centímetros de largura por... Aí deve ter mais ou menos uns 15 centímetros, sobrando um pouquinho de 11, né? 11 centímetros a dobra, então sobrando um pouquinho, uns 15 centímetros é o suficiente. A gente vai fazer esse acabamento nos dois lados, mas cada um dos lados separados, tá? Eu já vou mostrar como é que fica certinho. E fiz também, aqui eu tenho uma partezinha, um retângulo de 4 por 8, dobrei 1 centímetro para dentro nas duas extremidades e aí tornei a dobrar e vou fazer uma costura de cada lado. Então, olhem só, costurei o viés nos dois lados e separadamente. Então, tem a dobra da bolsa, um lado separado do outro e pregando já junto esse viés que vai fazer o acabamento nesse lado. Então, a gente dobra para cima, né? No fundo da carteira, essa dobra é no fundo da carteira, mede direitinho, vê se tá tudo ajeitadinho, dobra o viés até a linha da costura, não é até a borda, é até a linha da costura, e aí vira lá para trás, tá? Prende bem direitinho com o clips para ficar bem certinho, faz esse acabamento, então mede
quando dobra, a primeira dobra alcança a linha da costura e depois lá para a parte de trás, tá? E aí a gente vai fazer o acabamento que vai ser à mão, os dois acabamentos separados, tanto faz o primeiro e depois o outro, e aí a gente pode cortar a sobra. Eu acho melhor até cortar essa sobra depois de fazer o pontinho à mão. Então, quando você for fazer o pontinho à mão para prender esse viés, não passa desta parte, porque como a gente vai cortar, a gente resguarda ele, tá? Então, pode até parar um meio centímetro antes na parte de cima. A parte da dobra, que é a parte do fundo, começa desde o início, mas no final pode deixar meio centímetro sem costurar. E aí, então, já está o acabamento certinho, né? Já dobradinho, com as dobrinhas de 1 centímetro para dentro, para que a gente consiga fazer o acabamento do zíper bem certinho. É mais difícil desvirar do que costurar. É bem fácil de fazer esse tipo de acabamento, e aí depois que a gente desvira, a gente só encapa a pontinha do zíper, introduz, né, o zíper lá dentro, encapa a pontinha e faz uma costurinha para mantê-lo firme ali no lugar. Essa costurinha que a gente vai fazer, tanto pode ser a mão quanto a máquina. Se você for fazer a máquina, faz bem retinho na beiradinha, a 2 milímetros da bordinha, mas se quiser pode fazer a mão também. Então a gente pega o zíper, dobra ele, né? Pode dobrar um pouquinho e olhem só, é na parte que fecha, o zíper estando fechado, é na parte onde está o carrinho, não é lá na outra ponta. Então eu fechei o zíper e o carrinho está aí na minha mão, tá? E aí a gente vai introduzir ali o finalzinho, a extremidade do zíper, abrir bem direitinho, depois ajeita bem certinho, puxa com a agulha bem bonitinho para o zíper ficar esticadinho, e aí faz um pontinho então, que pode ser ou a mão ou a máquina, tá? É bem gostosinho, simples de fazer, parece que é uma coisa que é trabalhosa, mas não é. E pode passar costura em cima da cremalheira, só diminui a velocidade da máquina, mas pode passar, tá? Nesta partezinha que a gente faz essa costurinha, então, para ele ficar preso ali e travado, tá? Aí, olha, já fiz, então, o acabamento à mão. Prende, usa o clipes para prender uma das partes, para você conseguir liberar a outra e trabalhar com tranquilidade, tá? O clipes também serve para isso. E aí, agora sim, eu vou cortar para tirar o excesso e ele ficar retinho. Já estamos na fase final da nossa carteira. É uma carteira bem impressionante, ela fica bem profissional, bem elegante e muito bonita. É um excelente presente. Essa eu dei de presente para minha irmã Rose, que fez aniversário esses dias. Eu acho que ela gostou. E aí a gente vai arredondar então o outro lado, tá? Não do lado de cá, não do lado onde nós acabamos de fazer o acabamento, no lado oposto nós vamos arredondar. Se você tem medo, pode riscar, mas olhem só, mesmo que eu fiz um diferente do outro, eu consigo depois medir e acertar. E esse arredondado que eu estou fazendo é em todas as partes, tá? Mesmo na parte interna, onde a gente pregou lá, que é a extremidade onde está pregado o zíper, tá? Então, mesmo nessa parte, olhem só, a gente vira, arredonda, deixa tudo certinho, importante é só ficar paralelo. A sua curvinha que você fizer vai dar certinho, tá? Só deixa todas as camadinhas na mesma altura ali, no mesmo formato, para ficar tudo bonitinho, tudo certinho, tá? Pode riscar se for o caso, se quiser. Não precisa ser uma curva, não faz mal se for bem aberta, se for fechada, não tem problema, tá? E aí, então, vamos ver, olha, o outro lado tá o viés, o lado de cá é a parte que a gente arredondou, e aí eu vou alinhavar o viés. É importante que seja viés porque tem curva. Se não tivesse curva, poderíamos usar um debrum, que é uma faixinha cortada reta. Mas como eu tenho curva,
é importante que seja no viés do tecido. Cortei com 4,5 centímetros esse viés e vou prender ali com o clipes, né? E aí a gente pode alinhavar, se for o caso, se quiser alinhavar, pode já alinhavar tudo junto, senão você já pode fazer uma costura, é sempre a meio centímetro da borda, tá? Faz uma costurinha à máquina, mas pode alinhavar também. E vamos fazer isso dos dois lados, desculpem, dos dois lados. Então, olhem, já tá bem certinho, eu preferi alinhavar nesse caso. Então, eles já estão bem alinhavados, com sobra tanto de um lado quanto do outro. Então, eu deixei a extremidade do viés sobrando nesse lado, que é o lado do debrum do viés que a gente acabou de prender, e no outro lado também está separado, tá? Cada ladinho dela, cada extremidade da carteira é separado um lado do outro, como se fossem duas bolsinhas costuradas juntas. E aí agora sim a gente vai prender ali o zíper, prestando atenção que o carrinho do zíper fique para cima, né, para o lado de fora, e vamos também prender e colocar bem direitinho, bem certinho, tá? Eu prefiro alinhavar a parte de trás, prender agora o zíper com os clipes e já ir para a máquina costurando. Esse zíper, ele mede 35 centímetros, mas a gente vai ter uma sobra que eu não vou cortar antes de medir, tá? Eu cortei aqui, agora já medi, mas cortei com uma sobrinha ali, e quando eu estiver alinhavando, quando estiver próximo do final, eu vou tornar a medir, porque é importante que esse zíper fique exatamente, a extremidade do zíper fique exatamente no finalzinho lá da carteira, tá? Então, prendo ali certinho, olha, alinhavo bem direitinho, alinho, né? Alinho bem direitinho com o início da carteira, para então proceder esse alinhavo. Olha, vou prendendo pouco a pouco, prendo um pedacinho pequeno, vou alinhavando. À medida que eu vou alinhavando, eu vou movendo o meu clips para ficar mais fácil para mim, e vou por causa da curva, porque quando chega a região da curva, a gente tem que acompanhar a curva bem certinho do zíper, tá? Então, vai acompanhando ali bem direitinho para ficar certinho. É um alinhavo comum, um alinhavo tranquilo, aquele alinhavo que você vai com a agulha para a parte de trás, volta a agulha para frente. Às vezes, quando eu sinto que o pontinho ficou um pouco grande demais, eu faço um pontinho atrás, já faço esse alinhavo dentro da margem de costura, para eu não ter que desmanchar depois, para ele não aparecer, né? Ele fica embutido dentro da costura, e é um alinhavo com pontos pequenos, porque eu preciso que o meu zíper esteja bem estável, para conseguir fazer com que os dois lados fiquem certinhos. Então, eu não posso andar mais de um lado e menos do outro, senão a bolsa vai ficar desgueia, né? Como diria minha mãe, vai ficar entortadinha. Então, é importante que a gente faça isso. E aí, agora, na parte da curvinha, ajeita bem direitinho até chegar lá no final, tá? Quando chegar no final, então, é que a gente vai fazer esse acerto. Então, pode alinhavar tudo, já deixa sobrando um pedacinho ali no final. Já deixei, né? Já alinhavei, já deixei coisa de uns 5 centímetros antes do final. Eu interrompi o meu alinhavo e agora sim eu estou fazendo o corte exatamente onde ele tem que ficar, exatamente no finalzinho ali da carteira, tá? Vamos fazer um acabamento aí também. Então, primeiro eu vou colocar esse acabamento. E a gente tem duas formas de fazer. Eu posso fazer ele aqui agora costurado desse lado, ou eu posso fazer com ele lá na parte de trás. Então,
é sempre melhor colocar ele lá na parte de trás, tá? Quando a gente coloca na frente, já fica a costurinha embutida, mas aí quando você vai fazer a parte de trás, às vezes você não tem guia. Então se você fizer pela parte de trás, aí vai ser o seu gosto. Eu prefiro fazer a primeira costura colocando o debrum lá atrás e aí agora sim dobrando como se fosse um viés para a parte da frente. Tem 4 por 4 centímetros esse quadradinho, tá? Então agora dobra direitinho, olha, abre ele para ele ficar até a linha da costura e aí faz com acabamento à mão neste caso, tá? Porque aí é certeza que ele vai ficar certinho e bem retinho. Então dobra até alcançar a linha da costura e faz um acabamento que vai ser à mão. Está sobrando aí esse acabamento, um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro, mas não tem problema, a gente faz assim, porque é mais fácil fazer dessa forma e só quando chegar no final é que eu vou cortar para fazer esse acerto, né, para tirar essa sobra e poder terminar de alinhavar até o final. Então, olhem só, muita gente também me pergunta, eu já fiz algumas vezes, como é que a gente passa ali na partezinha da cremalheira? Vai lá por trás, vem fazendo nas duas laterais ali, na parte do tecidinho do zíper, e quando chegar a cremalheira, você só passa lá para a parte de trás e pronto, ele já tá estável e tá tudo certinho. Se não, você pode costurar do lado direito, virar para trás e fazer o acabamento atrás. Vai ser do seu gosto, a forma que você melhor se adaptar, mas os dois dão certo. Os dois ficam bem perfeitinhos. É bem gostoso de fazer, é bem tranquilo. A gente pode fazer a parte da costura à máquina, deixar para a hora que for assistir TV, junto com a família, para fazer essas partezinhas que são feitas à mão. E é interessante que a gente pode fazer um sanduíche bem maior, porque é mais fácil quiltar uma parte maior, e desse sanduíche já tirar 4 carteiras, por exemplo. Então a gente faz a parte à máquina nas 4, quando a gente sentar já faz essa partezinha que é à mão também nas 4, tá? Nas 4 carteirinhas. É uma forma de agilizar e aproveitar melhor nosso tempo, né? E agora então, olhem só, a gente vai cortar as sobrinhas nas laterais e terminar o alinhavo. Depois que a gente termina o alinhavo de um lado, a gente vai alinhavar o outro lado então. Então tá bem facinho, bem tranquilo e bem gostoso de fazer. Eu gostei muito de fazer essa carteira, tá, gente? Achei que ficou um trabalho, como eu falei, bem profissional. Ela fica muito elegante, fica toda certinha. E além de ser também bastante útil, né? Porque são 3 divisórias, 2 divisórias que são fechadas por esse zíper que a gente tá pregando agora, e as outras 2 divisórias, e a outra divisória é mais uma só, que fica bem no meio e é fechada com um zíper, tá? Então, é bem gostosinho, dá para pôr moeda, dá para pôr o que a gente quiser. Numa das laterais a gente coloca, então, o celular e na outra documento, né? Pode pôr, cada um vai usar do jeito que quiser. Um detalhe, nas curvinhas, depois que eu alinhavei, eu faço alguns piques, porque o zíper ele pode ficar repuxadinho nesta parte da curva, porque ele não é viés, então ele não abre como um leque. Então, por isso a gente faz alguns piques, já vou mostrar bem direitinho, para que ele então se abra então dessa forma como um leque, olha. E aí ele fica ajeitadinho lá, ele fica bem assentado, na verdade, e a gente consegue então ter um aspecto mais bonito, né? Nesta parte aí fica um aspecto mais bonito. Só cuidado para não cortar o alinhavo, tá? É só a parte além do alinhavo. Então, ele já abre, olha, e fica assentadinho pra gente conseguir depois pregar o viés e ele ficar bonitinho na parte da curva também. Bem gostoso, né? Por enquanto estão gostando? Fazer é melhor ainda. Então, olha, agora já preguei tudo, né? Já alinhavei as 2 partes, na verdade,
e vou pregar, alinhavei uma das partes, vou alinhavar a outra agora. E coloca bem o início ali bem certinho e o final, e mantenha o zíper fechado, porque é mais fácil a gente ir alinhando desse jeito, tá? Alinhavar agora a outra parte fica mais fácil se a gente mantiver o zíper fechado. E fica também um pouquinho mais fácil já fazer o acabamento nesse lado antes de pregar o outro, tá? Então, também é uma opção, tanto faz você deixar os dois para pregar depois, como pregar esse agora, tá? É sua opção, mas eu acho, pela experiência, que é mais fácil já fazer esse primeiro acabamento agora, tá? Então, prega um lado, faz o acabamento, prega o outro e faz o acabamento também. Dobra ali na extremidade, olha, encapa, né? Aquela dobra para cima e depois dobra a extremidade e aí dobra lá para o outro lado para poder prender e fazer ficar o acabamento bem certinho. É gostoso, gente, é bem tranquilinho de fazer, é uma experiência gostosa, o resultado fica bem interessante e a gente tem um excelente presente para a gente dar para as pessoas que a gente ama ou para vender. Dá para vender por um bom valor, porque é uma carteira feita à mão, é uma carteira extremamente útil e a gente consegue um bom preço por ela também, tá? Então, vamos fazer esse acabamento à mão, é o pontinho invisível, não pode esquecer de usar uma linha que seja da cor do debrum, ou seja, nesse caso, da cor do tecido que eu estou usando, tá? Na parte externa ali, que é um tom laranja, meio coral, é um tom de ferrugem, bem bonito, tá? Escolha um tecido bem bonito também, isso vai valorizar muito o seu trabalho, tá? Vamos fazer até o final. E aí, prender lá o outro lado, fazer a mesma coisa lá do outro lado, tá? Olha, já acabei um lado e agora a gente vai fazer a mesma coisa lá do outro. Não esquece de alinhar os dois lados para eles ficarem certinhos, tá? Para sua carteira ficar bonita, não ficar entortada. Há um detalhe, como eu deixei sobrando desse lado, nesse lado o acabamento só é feito depois quando você vai chegando no final. Então, quando você vem alinhavando, você dobra lá para cima, também tem sobra ali, mas ele já encapa ali um pedacinho também desse acabamento que nós fizemos em cima do zíper. Não é muito não, mas ele chega a remontar ali um pedacinho, tá? Então, agora sim, olhem, já tá prontinho. Esse excesso de zíper, ele serve pra gente segurar e manipular o zíper, tá? Se não tiver esse acabamento, fica difícil da gente abrir e fechar. Desse jeito, ele fica um acabamento bem perfeito e fica já também bem confortável pra gente segurar e abrir ou fechar o zíper, tá? E agora, então, vamos alinhavar o outro lado e o procedimento é o mesmo do outro lado. Gostoso, né, gente? Bem tranquila de fazer, bem gostoso, um excelente presente. Espero que vocês tenham gostado.